Eu espero que eu esteja enganado, mas o lance do coronavírus pode ser muito perigoso se chegar no Brasil. Veja bem, olha só, as informações estão todas assim separadas, desencontradas e estão chegando a conta-gotas. Cada dia muda a situação. Ah, agora, né, enquanto eu estou gravando o vídeo, os mortos na China são 563, né? E os infectados passam de 28 mil. Como eu falei nos vídeos anteriores, ainda não é um crescimento exponencial. Tá assim, só subindo praticamente 1.000 ou 2.000 a cada dia, né, de infectados. É um crescimento assim progressivo, né? Assim, mas não está multiplicando os casos de infecção. O que complica um pouco é que mesmo com a quarentena ainda está tendo infecção, né? Só que não é exponencial, como eu já falei, né? E isso dá um pouco de alívio. O que me chamou a atenção agora e que me deixou muito preocupado é o seguinte. Deixa eu só explicar uma coisa. Sendo asiático, né, eu sou descendente de japonês. Tem os chineses, tem os tailandeses, todo esse pessoal que é considerado asiático, né, de origem asiática. A gente tem uma biologia um pouco diferente dos outros povos, né? A gente é mais propenso a ter problemas graves em decorrência da diabetes. Então, o sistema público de saúde aqui no Japão é muito kibishi, é muito exigente quanto aos resultados da nossa glicemia, triglicérides, colesterol, HDL, LDL, sabe, tudo, mas é muito mais, eles prestam muito mais atenção no fator da diabetes. Porque se um asiático igual eu pega diabetes, é muito mais fácil de ter as complicações, perder o pé, ficar cego, morrer mesmo, né? Os efeitos são mais devastadores em povos asiáticos igual eu, né? Então, o sistema de saúde todo fica muito alerta. Qualquer aumento de peso, 10% da massa corporal, o pessoal já fica no pé, os médicos já cobram, dão bronca mesmo, né? Então, a gente que é brasileiro e vem para o Japão, ouve as broncas, né? E tem alguns que fica, mas que povo mais pentelho, né? No Brasil não tem nada disso. Mas os japoneses mesmo, né? Não tem muito poucos japoneses que ficam obesos. E isso não é por causa da genética, nem modismo, não é nada disso. É porque desde pequeno eles são obrigados a cuidar do próprio peso. Se a pessoa percebe que aumentou 1 quilo, eles já maneiram um pouco na comida, para nunca passar de uma certa faixa. Tem uns que enfiam o pé na jaca e ficam obesos gigantescos, né? Assim, mais do que Sumotori. Sumotori ainda pode ficar obeso porque eles gastam muita energia. Eles são atletas de alto nível. E pelo tanto de energia que eles gastam, eles podem comer muito e ficar muito obesos. Esse pessoal não tem problema de ficar diabético. Já alguém que é um pouco mais sedentário, se fica com 10% de peso a mais, aí pode ter problemas de diabetes. E se ficar diabético, pode ter complicações muito mais fácil do que outros povos, né? Daí que eu estou falando, perder o pé, perder a visão, etc, etc. E, por final, a morte, né? Então, aqui no Japão tem todo esse cuidado, já ficou claro, né? E aí é que tá. No caso do coronavírus, né, tá todo mundo falando, a mortalidade nem é grandes coisas, é só 2, 3%, é pouca gente que está morrendo, só gente que está debilitada, idosos, gente com mais de 60 anos que foram as vítimas fatais.
Só que o problema é, olha só o que está publicado na internet aqui. Os idosos e aqueles com outras condições de saúde, como asma, doenças cardíacas, câncer e diabetes, são os mais vulneráveis ao novo vírus. Agora eu pergunto, você, brasileiro, no Brasil mesmo, conhece pouca ou bastante gente que tem diabetes? Porque aqui no Japão, se perguntar para alguns japoneses, tem uns que nem sabem o que é diabetes. Igual quando eu era pequeno, né? Até uns. Acho que até os 30 anos eu não sabia o que era diabetes. Era raro conhecer alguém que teve diabetes. O meu avô era uma coisa rara. Ele teve diabetes do tipo 1. Não existia diabetes do tipo 2 naquela época. Pelo menos era muito raro de ouvir, tão raro que eu nunca tinha ouvido até os 20, 30 anos. E diabetes tipo 1, só o meu avô que eu fiquei sabendo que teve. Tanto que na época eu achei até bem estranho, né? Saber de uma doença que era tão rara que eu só ia saber o nome naquele único caso. Então eu decorei, né? Pensando, é uma curiosidade interessante para puxar um papo. Mas de repente todo mundo ficou diabético no Brasil. Agora, então, vocês já devem ter percebido a minha preocupação, né? Na China, a mortalidade está em 2 ou 3%. Por quê? Porque lá o pessoal se cuida muito. Não tem. Praticamente é muito difícil achar um diabético nos países asiáticos por causa dessa preocupação toda com as complicações. Mas e no Brasil? E nos Estados Unidos, onde pouca gente previne, né, para não pegar diabetes? Como é que vai ficar essa mortalidade se surgir alguns casos no Brasil? Vocês entenderam a preocupação? Por enquanto, né, eu tô torcendo muito, tá? Tô torcendo muito para que não surja nenhum caso, que nenhum caso se confirme no Brasil, porque tem, parece que 11 suspeitos agora. Eu espero que realmente essas suspeitas caiam para zero. Mas se surgir alguém espalhando o vírus, ah, com tantos casos de diabetes, como que vai ficar essa contagem de mortalidade no Brasil? Toma cuidado, gente. Usa máscara. Toma cuidado também que, ao que parece, nas fezes também é transmitido o vírus. E é lógico que ninguém vai sair pegando no cocôzinho dos outros, mas, sabe, quando a gente vai no banheiro e as mulheres falam baixa a tampa do vaso, sabe por que que é? Porque quando você dá a descarga, sobe aquele vaporzinho das fezes atingidas pelo jato d'água e contamina qualquer coisa que tiver por perto. Pode transmitir o vírus nessa hora. Então, se surgir alguns casos, quarentena para todo mundo, usa máscara, tampa o vaso para dar descarga e mais de 2 metros para conversar com o povo. Toma cuidado aí, gente. Eu aviso vocês se tiver mais alguma mudança.